terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran para mais uma aula de biologia. Vamos ver o que a gente vai aprender de genética hoje? Objetivos da aula: compreender o funcionamento do fator RH. Vamos ver como é que isso funciona, gente? Primeiro, eu sei que você sabe de hoje. O que define os diferentes tipos sanguíneos? Tipo A, tipo B, AB e O. O que define eles? Você lembra? Eu tenho quase certeza que você lembra. Talvez você não lembre a palavrinha, mas você sabe o porquê. Olha só. O que define são a presença de diferentes glicoproteínas inseridas na membrana das hemácias. Então, quem é do tipo O não tem nenhuma das glicoproteínas. Quem é do tipo AB tem as duas. Quem é do tipo A tem tipo A. Quem é do tipo B tem tipo B. Então, é isso que define o tipo sanguíneo da pessoa. Olha só essa reportagem. Doador de sangue pode ter salvo quase 2,5 milhões de bebês. O plasma do sangue do australiano James Harrison é especial porque tem o anticorpo anti-D. Fantástico também encontrou superdoadores no Brasil. Quase 2,5 bilhões de bebês foram salvos pelo australiano James Harrison, um superdoador de sangue. O plasma do sangue dele é especial porque contém o anticorpo anti-D, utilizado para produzir um remédio chamado imunoglobulina anti-D, que é dado a gestantes que têm RH negativo para evitar incompatibilidade com fetos RH positivo. Então, olha só, né? Salvou a vida de um monte de bebês aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o fator RH. E vai falar, inclusive, sobre isso, né? Sobre a eritroblastose fetal. Vamos lá, então, a gente entender o que é o fator RH. Então, o fator RH recebeu esse nome porque ele foi descoberto pela primeira vez no macaco rhesus, né? Então, em homenagem ao macaquinho bonitinho que vocês estão vendo aqui, recebeu o nome de fator RH. É uma proteína também identificada na membrana das hemácias, tá? Então, a gente representa de uma maneira um pouquinho mais fácil do que o sistema ABO. Lá no sistema ABO, a gente tinha a codominância, tinha polialelismo. Lembra que a gente tinha 3 alelos diferentes? O IA, o IB e o Izinho? Aqui a gente só tem 2. Então, a gente faz igual na primeira lei de Mendel, igual a gente sempre fez, né? Quando a gente tinha o Azão, Azinho. Só que agora, em vez de a gente chamar de Azão, Azinho, a gente usa Rzão, Rzinho. Tá, mas isso não interfere na sua interpretação, nas suas continhas, quando precisar fazer. Então, quem é fenótipo RH positivo pode ser Rzão, Rzão, ou pode ser Rzão, Rzinho. Então, o Rzão é o dominante. Quem é fator negativo vai ser o Rzinho, Rzinho, tá? E não vai ter essa proteína na membrana. Só quem tem é quem é o fator positivo. Então, olha só como é que é feito para descobrir, né, a tipagem sanguínea, como é que é feito ali. Então, eles pegaram lá a injeção de sangue de macaco e colocaram no coelho, tá? Então, o coelho começou a produzir anticorpos anti-RH. Então, esses anticorpos anti-RH se tornaram o soro que é utilizado para fazer a tipagem sanguínea. Então, vai lá, fura o dedo da pessoa, igual a gente fazia lá no sistema ABO. Coloca lá a gotinha e coloca em cima o soro anti-RH. Se reagir, é porque a pessoa tem o fator RH no sangue, então ela é positivo. Se não reagiu, é porque ela não tem, né? Então ela é negativa. Então aqui mostrando o teste de tipagem sanguínea com os 3 agora, né? Soro anti-A, anti-B e anti-RH. Esse primeiro caso aqui, a pessoa é A negativo. Como que eu sei disso? Só reagiu com o soro anti-A, não reagiu com o anti-B nem com o anti-RH. Esse caso de baixo, ó, ela é B positivo. Por quê? Porque ela reagiu tanto com o soro anti-B quanto com o soro anti-RH. Então, eu sei que ela é B positivo. Então, funciona igual a gente fazia para o fator AB, para o sistema ABO, né? O sangue reage com o soro que tem, o soro reage com o sangue, né? Com a proteína que tem no sangue. Então, o soro anti-A, se reagir, é porque a pessoa tem o A no sangue. O anti-RH vai reagir se a pessoa tiver o RH no sangue. Então, funciona da mesma forma. Um exercício para você tentar fazer. Imagine que uma mulher RH positiva, heterozigota para essa característica, tem um filho com um homem RH negativo. Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positivo?
fácil, né, gente? Tenho certeza que a maioria de vocês acertou. Vamos ver aqui a resolução. Então, tá dizendo que a mulher é RH positiva e que ela é heterozigota. Então, tá aqui, ó, Rzão, Rzinho. Ela tem o filho com um homem que é RH negativo, então ele é Rzinho, Rzinho. Vou fazer esse cruzamento. Fazendo o cruzamento, então, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Vou juntar aqui sempre uma linha e uma coluna, então Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. Então, a chance de nascer uma criança com RH positivo é quanto? 50% ou 1/2. Bem tranquilinho de fazer, né? A gente estava fazendo polihibridismo, que era mais difícil, agora está tranquilo. Vamos dar sequência ao conteúdo aqui, então. Doação de sangue, agora pensando no fator RH, tá? Então, quem é fator positivo pode receber tanto do positivo quanto do negativo. Então, tá aqui, ó, recebe tanto do negativo quanto do positivo. Mas só pode doar para quem é positivo. Então, o negativo, ele não pode receber sangue de quem tem o fator positivo no sangue, porque ele não tem essa proteína. Então, o corpo dele identifica aquilo como um corpo estranho e vai combater. Tá? Então, de volta, o RH negativo só pode receber sangue de quem também é RH negativo. O RH positivo recebe tanto do positivo quanto do negativo, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso é importante saber. E ainda falando aqui, né, que toda doação é positiva, muito importante doar sangue. Agora, uma tabelona aqui de doação de sangue, a gente pensando tanto no fator RH quanto no sistema ABO. Então, veja, uma pessoa que é do tipo A positivo, ela pode doar sangue para quem é A positivo e AB positivo. Ela não pode doar para quem é A negativo, por exemplo, tá? E ela pode receber sangue de quem? Ela pode receber de A positivo, de A negativo, não tem problema, porque o A negativo não vai fazer mal para ela, O positivo e O negativo. Quem é do tipo A negativo? Agora, quem é do tipo A negativo, ó, pode doar para todo mundo que é tipo A, independente se é positivo ou negativo, e todo mundo que é AB, independente se é positivo ou negativo. Mas só pode receber de quem é igual a ele, tipo A negativo, ou de quem é tipo O negativo. Tá? Então, sempre prestar atenção. O positivo, ele pode doar só para quem também é positivo, tá? E pode receber de positivo e negativo. Então, olhando essa tabela, se vocês olharem com atenção, a gente não vai passar de um por um. A gente tem aqui o verdadeiro doador universal e tem o verdadeiro receptor universal. Quem são eles? Então, veja só, o AB positivo está dizendo aqui que ele pode receber sangue de todo mundo. Independente se é negativo, se é positivo, se é A, se é B, se é O. Então, o AB positivo é o verdadeiro receptor universal. O AB negativo, ele não pode receber de todo mundo, ele pode receber de todo mundo que também é negativo. Tá? Então, o verdadeiro receptor universal é o AB positivo. E o verdadeiro doador universal? Tá aqui, ó, o O negativo. O O negativo pode doar sangue para todo mundo, independente de qual tipo sanguíneo que é, se é positivo ou se é negativo. Porém, ele só recebe de quem é igual a ele, ó, O negativo também. Então, o verdadeiro doador universal é o O negativo. O O positivo, ó, pode doar para todo mundo que também seja positivo. O negativo ele não pode, por isso que ele não é o verdadeiro doador, tá? Agora a gente vai entrar numa questão bem importante. Tem uma doença chamada eritroblastose fetal. Como que ocorre? Olha só o que está falando para vocês aqui. Digamos que numa doação de sangue, a pessoa receba o sangue errado. Ela é negativa e recebeu o fator positivo. O corpo, quando recebe a primeira vez, ele reconhece aquilo como um fator estranho e começa a produzir anticorpos. Mas nada acontece com o receptor, porque as células sanguíneas não têm uma vida muito longa. Elas morrem rápido, então não dá tempo da pessoa ficar doente. O problema é quando ela tiver o segundo contato com esse sangue errado. Se ela tem um segundo contato, o corpo dela já tem anticorpos, então o anticorpo reage muito rápido, começa a aglutinar esse sangue dentro dos vasos sanguíneos e pode levar inclusive à morte, tá? E isso ocorre também em caso de mulheres grávidas, quando elas são RH negativo. Olha só o que pode acontecer. Vai acontecer daqui a pouquinho. Vou passar um exercício primeiro para vocês. O sistema RH em seres humanos é controlado por um gene cujo alelo dominante Rzão é responsável pela presença do fator RH nas hemácias, fenótipo RH positivo. Com base no heredograma ao lado, determine os genótipos dos indivíduos 1,
2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Então, ache lá o genótipo de todo mundo aí para mim. Achou que não ia passar mais nenhum heredograma para você, né? Tá aqui um exercício com heredograma, então, para você resolver. Então, era para a gente achar o genótipo de todo mundo. Olha só. Então, tá dizendo ali, ó, que o número 1 é RH positivo, 2 também é, o 3 é negativo, 4 positivo, 5 positivo e 6 negativo. Primeira coisa, gente, a gente já sabe que o negativo é o Rzinho. E olha essa informação importante aqui pra gente, se a gente não soubesse disso. Pais iguais, positivo, com filho diferente, negativo. Então, por mais que você não soubesse essa resposta, você já saberia por essa informação do heredograma. Então, tá aqui, ó. Quem é negativo? Rzinho. Então, aqui, ó, o número 3, Rzinho. Sinal que ele tem que ter recebido um Rzinho do pai. Então, por mais que o pai dele seja positivo, tem que ter um Rzinho para passar para ele. Então, Rzinho. Mesma coisa a mãe dele. Ela também é positiva e tem que ter um Rzinho para passar para ele. Então, os dois são heterozigotos. E mesma coisa o casal de baixo, que foi o que eu usei de exemplo para vocês aqui, né? Então, ó, Rzinho, os pais também tem que ser Rzinho, porque ele tem que ter recebido um Rzinho do pai, um Rzinho da mãe. A gente achou. Bem fácil o exercício, né? Então, tá aqui o genótipo de todos eles, respectivamente. Né? A gente colocou ali no heredograma para ficar mais bonitinho de ver, mais fácil de visualizar. Agora sim, eritroblastose fetal. Então, a eritroblastose fetal é uma doença muito séria, muito grave, que pode levar, inclusive, a abortos. Olha só como que acontece. Também chamado de doença hemolítica do recém-nascido, ocorre por incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho. E só ocorre num caso específico, quando a mãe é RH negativo e o filho é RH positivo. Se a mãe é RH negativo e o filho positivo, necessariamente o pai também tem que ser positivo. Tá? Então, é só nesse caso aqui que acontece. Mulheres que têm RH positivo não se preocupam com isso. Quem se preocupa é a mulher que é RH negativo. Então, olha o que está acontecendo aqui. A mulher é negativo e está gestando uma criança que é RH positivo. O corpo dela pode reconhecer esse fator RH como um corpo estranho e começa a combater o sangue do bebê, podendo levar a aborto. Quando que isso acontece? Geralmente numa segunda gestação de um filho positivo. Então, eu, por exemplo, sou RH negativo. Eu nunca fiz transfusão sanguínea, então eu tenho certeza que eu não tive contato com sangue com um fator que não é o meu. Tá? Então, não fui sensibilizada. Aí faz de conta que tem um filho, e esse meu filho é RH positivo. Durante o parto, sempre ocorre uma pequena mistura do sangue do filho com a mãe, seja esse parto normal, seja cesárea, tá? Então, ocorre uma pequena mistura de sangue do filho com a mãe. Nesse momento em que houve essa mistura, o corpo da mãe reconhece o sangue do filho, né, como uma coisa estranha e começa a combater. Só que o filho já nasceu, então para esse primeiro filho não vai ter problema nenhum. O problema é o segundo filho que for RH positivo. Por quê? Porque quando a mulher começar a gestação, lembra que passa, né, anticorpo da mãe para o filho. Vai passar e vai reconhecer aquele fator RH positivo do filho como um corpo estranho e vai começar a combater o sangue do feto. E daí pode ocorrer o aborto ou várias outras coisas que a gente já vai ver aqui, tá? Então, esse é o problema. Mãe RH negativa com filho RH positivo. Mostrando aqui de volta, ó. Então tá aqui a criança positiva, na primeira gravidez não aconteceu nada, né? A mulher é negativa aqui, mas durante o parto
misturou um pouquinho do sangue. Quando misturou um pouquinho do sangue, a mulher foi sensibilizada. Numa segunda gravidez, numa segunda gestação, a mulher já foi sensibilizada, vai passar os anticorpos pela circulação do feto e vai começar a combater o feto. Tá? O que pode ocasionar? Pode ocasionar o aborto, mas se a criança nasce, pode nascer com anemia, icterícia, que é bem amarelinho ali, amareladinha a pele, deficiência mental, surdez, paralisia cerebral, edema generalizado, que é esse caso que a gente está vendo aqui, fígado e baço aumentados, então a gente está vendo aqui um fígado de um recém-nascido normal e com eritroblastose fetal, e ainda morte durante a gestação ou logo após o parto. Então é bem perigoso. Mas tem solução? Uma mulher que é RH negativa, ela não pode engravidar, então, e ter uma criança positiva? Pode, desde que tome devido cuidado. Qual é o devido cuidado? Mulheres, quando tem, então, a primeira gestação de um filho RH positivo, tem que tomar até 72 horas após o parto, esse remédio aqui, esse medicamento chamado Rogan, que é imunoglobulina anti-RH, que é o que falou na reportagem do início da aula. A Rogan, então, o que ela faz? Ela impede que a mãe produza esses anticorpos. Por quê? Porque ela já tem anticorpos prontos. Então, já coloca o anticorpo pronto dentro do corpo da mulher e ela não produz os anticorpos. Então, quando ela engravidar de volta, vai ser como se ela estivesse gestando pela primeira vez uma criança fator RH positivo. O corpo dela não vai combater o feto. Tá? Então, muito simples, né? Agora, uma perguntinha para vocês. A Rogan é um soro ou é uma vacina? Você já aprendeu isso. A Rogan, na verdade, apesar de muita gente chamar de vacina, gente, ela é um soro. Por quê? Lembra que é no soro que as pessoas recebem o anticorpo pronto? O anticorpo que não foi ela que produziu? Então, na verdade, Rogan é soro. Tudo bem? Exercício para você. Uma mulher RH positivo, cujo pai era RH negativo, é casada com um homem RH negativo. A probabilidade desse casal ter uma criança do sexo masculino com eritroblastose fetal é de quanto? Gente, conseguiu resolver? Teve gente que só na leitura já sabia a resposta, né? Mas se você não foi esse caso, não faz mal. Vamos mostrar aqui como é que é. Então, aqui está dizendo que a mulher é RH positiva e o pai dela era RH negativo. Então, ela tem que ser heterozigota, né? Porque o pai só tinha Rzinho para passar para ela. E que o marido dela era RH negativo. Rzinho, Rzinho. Qual que é a chance de ter uma criança com eritroblastose fetal? É nula, gente. Lembra que eu falei para vocês que a única chance disso ocorrer é quando a mulher é negativo e o filho é positivo? Então, consequentemente,
no caso aqui o pai da criança teria que ser positivo também, o exercício deu isso invertido para você. Ó. A mulher é positivo. Não tem chance de mulher positiva ter uma criança com eritroblastose fetal, tá? Então, a chance é nula. Isso é muito importante saber, tá, gente? Então, é só mulheres que são fator negativo que correm esse risco. Então, a gente já aprendeu o sistema ABO, já aprendeu o fator RH? Vou mostrar para vocês mais um exemplo de um outro sistema sanguíneo que de vez em quando é cobrado em Enem e vestibular. É o sistema MN. O sistema MN, ele é bem simplesinho também, gente. Só tem duas formas, né? A pessoa ela pode ser do grupo M, se ela tem Lzão, Mzão, Lzão, Mzão. Pode ser N, quando ela tem NN, e pode ser MN, se ela tem um de cada. Então, aqui também é um caso de codominância, porque o M e o N, eles coaparecem, eles não dominam um sobre o outro. Tá? Então, também bem simples de fazer, só para vocês verem que tem outros sistemas? Tem vários. Aqui a gente viu os dois principais, sistema ABO e fator RH. E esse aqui para você ver mais um caso para complementar aí. Vamos resolver um exercício sobre esse do LM aí. Um homem do grupo sanguíneo MN requer a paternidade de uma criança N, cuja mãe também é N. Existe a possibilidade dessa criança ser filha deste homem? Qual a probabilidade desse mesmo casal ter uma outra filha, mulher do grupo N? Então aqui, gente, o homem é MN e ele quer dizer que ele é pai de uma criança N. Ele poderia ser o pai de uma criança N? Poderia, porque ele tem o N para passar. Tá? Então tá aqui, ó, o homem, LM, LN, mulher, N e N aqui no caso. Fazendo o cruzamento, ele pode ser sim o pai da criança. Aí tem uma segunda pergunta, qual a probabilidade do mesmo casal ter uma outra filha, mulher do grupo N? Vou fazer aqui, ó. Então, a chance de nascer uma mulher, uma chance em duas possíveis. Se eu fizer o cruzamento, a chance de dar N é 1/2. Então, 1/2 vezes 1/2 é 1/4, ou 25%. Vou deixar para você uma lição de casa agora, tá? Uma primeira lição de casa aí das nossas aulas. Então, na próxima aula, a gente volta corrigindo ela. Então, tente fazer sozinho. A eritroblastose fetal ocorre quando o fator RH da mãe é negativo e do feto positivo. Quando isso acontece durante a gestação, a mulher produz anticorpos para tentar destruir o agente RH do feto, considerado intruso. Sabendo que o fator RH é uma herança autossômica que obedece à primeira lei de Mendel, qual a probabilidade de Rita e Cadu, que já tiveram um filho que apresentou eritroblastose fetal ao nascer, terem um segundo e um terceiro filho, independente do sexo, com a referida doença? E ainda tem uma observação aqui. Theo, irmão de Cadu, por parte de mãe, apresentou eritroblastose fetal. Então, com esses dados, você vai tentar resolver essa questão para mim, para a gente corrigir na próxima aula. Gente, de volta aqui, um esqueminha de doação de sangue. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque é importante. Né? Se você já tem idade para isso, se você já pode, torne-se um doador de sangue. É muito bacana você poder salvar vidas, né? Muito interessante. Então, aqui mostrando como é que é o esquema de doação de sangue, né? No caso, o B positivo está doando ali para o B positivo e para o AB positivo. E é importante para vestibular você saber quem pode doar para quem também. Gente, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!